Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto um sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto assoava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano. Mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha, sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Primeiro, vá até o supermercado e compre um buquê. Vá até o parque e dê as flores pra alguém desconhecido. O cupido vai aparecer pra fazer alguém se apaixonar por aquela pessoa. Pegue o arco do cupido e coloque uma arma de Nerf no lugar. Ele vai ver que ela não tem mais efeito e vai desistir de trabalhar. O chefe dos cupidos vai ficar bravo porque ele não tá mais trabalhando. Leve ele até seu filho e diga que ele pode virar um novo cupido. Agora ele vai ser contratado e vai ter que trabalhar pra sempre. Se você tá caminhando na rua e encontra dinheiro no chão, não pare pra pegar e saia daí o mais rápido possível. Esse é um truque que os ladrões utilizam pra sequestrar pobres. Se alguém jogar ovos no para-brisa do seu carro durante a noite, não use os limpadores e continue acelerando. Essa é uma tática que os ladrões usam pra desorientar os motoristas. Se você der de cara com um urso no meio da floresta, comece a dançar e bater palmas. O urso vai ficar confuso e vai achar que tá num show de entretenimento. Se você tiver perdido e não tiver o que comer, não tente caçar animais selvagens. Eles se movem muito rápido e você vai gastar tanta energia que vai morrer de cansaço. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando
trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você for queimado por uma água viva, não tente fazer xixi no local. Isso só vai piorar a dor. Lave com a água do mar e vá pro hospital. Se você estiver no museu e uma obra de arte cair perto de você, não tente colocar ela no lugar mesmo se ela estiver intacta. Ela pode quebrar assim que você colocar e você vai ter que pagar. Se você estiver fritando algo e a panela pegar fogo, não tente jogar água pra apagar. Ela só vai espalhar ele ainda mais. Apenas abafe com um pano úmido. Se você marcar um encontro pela internet e quando chegar no lugar ver que a pessoa é muito diferente da foto, saia daí imediatamente. Ele pode estar se passando por alguém para te sequestrar. Se você estiver preso no trânsito e precisar ir no banheiro, use uma garrafa de plástico vazia. Você vai ficar aliviado e não vai ter que fazer em público. Se você estiver explorando uma caverna e se perder do resto do grupo, fique no mesmo lugar e faça barulhos em ritmo na parede. O som viaja longas distâncias na caverna e vai ajudar eles te acharem. Se você encontrar um filhote na selva que parece estar abandonado, não tire ele dali. Os pais podem ter saído para caçar e vão voltar depois. Se você estiver em uma biblioteca e for ler um livro muito antigo, nunca lamba seus dedos para mudar de página. Alguns deles têm veneno espalhado pelas folhas. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de 2º grau. Se você estiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada pra roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas pra se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas para afundar e você vai perder energia nadando. Se você estiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre para boiar primeiro e depois faça isso. Se você estiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você estiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. O cirurgião removeu uma grande parte do crânio do homem com a intenção de recolocá-lo mais tarde durante uma cirurgia cerebral de emergência. Depois de várias semanas, o seu cérebro havia se curado e estava pronto para o pedaço de crânio ser recolocado. Mas a equipe do hospital não conseguiu encontrá-lo. Então, ao invés disso, usaram um pedaço sintético que mais tarde ficou infectado, precisando de uma cirurgia adicional. E o hospital ainda cobrou $119 mil pelo pedaço sintético. O homem está processando o hospital por negligência, buscando uma indenização. Se acontecesse um apocalipse zumbi, é isso que eu faria para sobreviver. A primeira coisa seria correr diretamente para o museu mais próximo e ir para a seção de artigos medievais para pegar as armaduras, já que é praticamente impossível um zumbi morder elas. Em seguida, você provavelmente deve achar que as armas são a melhor opção para se defender, mas você vai ficar sem munição muito rápido e o som atrai mais zumbis. Por isso a melhor arma na verdade é um tênis, para te ajudar a correr mais rápido, e um lança-chamas só para garantir. Por fim, eu só teria que escolher um dos dois melhores lugares para viver: uma montanha fria onde eles iriam ficar congelados, ou iria pro meio do mar já que eles não sabem nadar. Uma mulher chegou em casa e encontrou seu cachorro engasgando na sala. Assustada, ela levou o cachorro pro veterinário, que imediatamente anestesiou o animal. Depois de deixar o cachorro, ela foi pra casa, mas recebeu uma ligação do veterinário. Ele havia encontrado um dedo humano preso na garganta do cachorro. O veterinário orientou que a mulher chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, eles procuraram pela casa e, pra surpresa deles, eles encontraram um intruso inconsciente escondido no armário dela, com um dedo faltando. 3 prisioneiros usaram colheres para cavar pelas paredes da sua cela de Alcatraz. Todas as noites, eles raspavam o concreto em volta da saída de ar, aumentando o buraco. Eles usaram uma furadeira improvisada, feita a partir de um motor de aspirador para acelerar o processo, e fizeram cabeças de boneco realistas para enganar os guardas durante a checagem das camas. Depois de meses cavando, eles abriram um buraco grande o suficiente e saíram correndo da prisão. Sacerdotes removeriam todos os seus órgãos internos se você morresse no Egito Antigo. Porém, eles deixariam seu coração, já que eles acreditavam que ele era essencial para a vida após a morte. Mas eles armazenariam os outros órgãos em vasos. Em seguida, seu corpo seria coberto com sal por 40 dias, o que sugava toda a umidade e impedia a decomposição. Depois, seu corpo seria envolvido em camadas de linho e selado com resina, transformando você em uma múmia.
Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria pra vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas pra baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: eu já joguei esses jogos antes, e reuniria um grupo de minions pra decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria pra encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste e eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho. Toda a sua turma tem que fazer uma apresentação. É melhor ser o primeiro ou ir por último? Seu amigo Labs decide ser o primeiro. Por sorte, o professor vai dar uma nota boa, pois não tem ninguém com quem comparar. Por outro lado, Rafael escolhe ser o último e passou a aula inteira nervoso. Além disso, percebeu que em cada apresentação explicaram vários pontos que ele pretendia abordar. Eu te recomendo ir em segundo ou terceiro. Assim você observa o primeiro e evita os erros mais comuns.